É a ética aristotélica. Como para Platão, a ascese era importantíssima para uma vida mística, em Aristóteles não vai ser diferente. Aristóteles escreve escreve mais de uma, mas a sua ética nicômico ele dedicou a seu pai, que era o médico Nicômaco, é a mais importante. Eu não vou aqui desenvolver a reflexão da ética, mas eu vou falar algumas passagens fundamentais, né? Toda a reflexão metafísica ela vai ao encontro da praxis humana, e toda a praxis humana vai ao encontro dos fins da metafísica, né? O que procura a ética aristotélica? O Aristóteles começa a sua ética com esse axioma: o bem é aquilo a que tendem todas as coisas. Há fins e bens que nós queremos em vista de outros posteriores. Todos os bens aos quais o homem tende estão em função de um bem último, fim último supremo. Este é a felicidade, é o eudaimonia, né? É o estar repleto de deuses, né? O estar embriagado de deuses, estar vivendo como Deus, né? A felicidade. A felicidade não tem em Aristóteles o sentido que terá na filosofia utilitarista ou hedonista, que vê a felicidade no sentido do deleite sensível, do prazer sensível. De modo algum. Para Aristóteles, a felicidade é uma realização pessoal. É o desdobramento, é a realização, é a atualização de todas as potências humanas. E qual é a principal potência ativa humana? É a razão. E, portanto, qual vai ser a felicidade humana? Viver de acordo com a razão. E qual é o fim da razão? É a verdade. A razão existe para a verdade, né? E qual é a verdade suprema? É a verdade divina. Então, a razão humana existe para contemplar a verdade divina, a verdade sobre Deus, a verdade que é Deus. Ou viver de maneira contemplativa, contemplando a verdade do mundo, porque o mundo reflete a verdade que é Deus. O mundo é um conjunto de verdades. Todo esse conjunto participa, platonicamente falando, ou é causado, aristotelicamente falando, pela verdade final, pela verdade absoluta suprema, que é a verdade divina. Então, a razão humana, o espírito humano, o logos humano existe para contemplar a verdade. A contemplação da verdade é a máxima felicidade. Mas nós não podemos chegar a essa felicidade sem o nosso corpo. Porque nós não podemos viver sem o corpo. E o nosso corpo está marcado pelas paixões. E para nós vivermos com o nosso corpo, com a nossa vontade, nesse mundo, nesse corpo, marcado pelos afetos, que muitas vezes não estão bem ordenados, nós precisamos da virtude, nós precisamos da vida ética, né? Nós precisamos de uma ética das virtudes. Por quê? Porque nós nos enganamos frequentemente a respeito da nossa felicidade. Muitas vezes consideramos que essa felicidade é o prazer, como os animais acham. Acham não. Sentem. Muitas vezes nós só que o prazer não pode ser a felicidade do ser humano, justamente porque é a felicidade dos irracionais. O prazer faz parte da vida humana, mas ele é um efeito colateral das realizações justas. Deve ser um efeito colateral das realizações justas, né? Depois, outras pessoas um pouco melhores, mais espertas, ou mais lúcidas, melhor, consideram que a felicidade vem da fama, do sentido da honra que a pessoa adquire e tal. Só que, para Aristóteles, isso também é burro, porque, digamos assim, eu preciso de outro para me reconhecer. Se ninguém me reconhecer, eu não vou ser famoso, eu não vou ser honrado. Então, nem a honra, nem a fama podem ser a felicidade. Não é que sejam ruins essas coisas, né? Como o prazer não é ruim, a honra, a fama também não é. Mas eu não posso depositar minha esperança, a minha felicidade nisso, porque senão eu vou viver dependendo dos outros. Eu vou viver esse tempo todo querendo agradar os outros, querendo que os outros digam o que eu faço para eu fazer aquilo que vai me dar honorabilidade. Mas o que me dá honra é viver segundo a verdade, mesmo que eu seja desprezado e pisado por todos, né? Eu posso ser considerado um verme, um desgraçado, por eu viver em busca da verdade, mas eu, no meu íntimo, e junto às pessoas que buscam a verdade,
a honra delas é que importa, no fundo, né? Porque os verazes reconhecem os verazes. Eu, se não viver conforme a verdade, eu posso ser a pessoa mais famosa, eu posso ser um sofista, que usa a retórica só para persuadir de opiniões infundadas e tal, ou seja, distorcendo a busca da verdade, distorcendo o uso da retórica. Eu posso fazer a minha vida ser super aclamada, ser super aplaudida, eu posso ser um político, um caudilho, eu posso ser um tirano, eu posso ser um artista famoso, um jogador de futebol, sei lá. Mas a minha vida vai estar vazia de substância, vai estar vazia de verdadeira felicidade aristotélica, que é a verdadeira felicidade real, né? Então, isso, Sócrates, Jesus, desprezados, humilhados, mortos, né? Considerados pessoas cuja vida não teria sentido, né? Odiados por muitos que eram, digamos, cuja falsa sabedoria ou cuja falsa religiosidade era colocada em xeque, né? Bom, finalmente há alguns que são mais toscos ainda, que colocam a felicidade no dinheiro. Pô, o dinheiro é uma coisa exterior, as riquezas, né? Coisa exterior. Então, não pode ser a felicidade estar no dinheiro, né? Essas são as 3 concupiscências da Bíblia, né? A concupiscência da carne, a concupiscência, o orgulho da autossuficiência da vida, do mundo, e a concupiscência dos olhos. A felicidade tem que estar radicada naquilo do ser humano que é o que o define. O que o define é a racionalidade. O que o define é a busca da verdade. Então é só a contemplação da verdade que pode nos trazer a felicidade. O bem supremo realizável pelo homem é a obra que lhe é peculiar. Como o que define o homem é a racionalidade, seu bem será a atividade da alma segundo a razão. Esta é a virtude humana na qual consiste a felicidade. Bom, viver segundo a razão. Viver buscando em cada circunstância da vida a verdade da situação. Viver em cada circunstância da vida buscando a virtude, porque somente com a virtude eu posso encontrar a verdade. Somente com as 4 virtudes cardeais, né? A prudência, a fortaleza, a temperança e, finalmente, a justiça, que não deixa de ser o acabamento, o coroamento de uma vida que busca ser prudente, moderada e corajosa. A virtude, de modo geral, é um justo meio, uma mediania, sendo o vício um excesso ou uma falta. Assim, a liberalidade ou generosidade é o justo meio entre a avareza, a mesquinhez, pondurismo, e a prodigalidade ou desperdício. A amabilidade é a mediania entre a hostilidade e a adulação, etc. O Aristóteles bota uma lista imensa que depois eu até posso fazer uma relação das virtudes. É interessante para a gente olhar. Só de olhar, a gente já percebe o fio condutor e já meio que atina para a ideia da mediania aristotélica, né? Mediania não é uma média aritmética assim, entre 2 vícios extremos, não. É como se fosse um vértice superior de um triângulo, né? Assim, a amabilidade não é meio termo entre a hostilidade e a adulação, é uma coisa que supera e vence esses 2 equívocos. A generosidade ou liberalidade, aqui não é do liberalismo econômico, né, nem moral, é do liberal no sentido clássico, né? É o justo meio entre a avareza, né, entre o mão de vaca, e a prodigalidade, o sujeito que gasta, que desperdiça e tal. Né? Então, é um senso de qualidade, não de quantidade. Exatamente, é um senso qualitativo, não é um senso quantitativo. E por isso que muitas interpretações da filosofia clássica são ruins, porque vão pensar sempre de modo quantitativo, né? Por exemplo, alguns interpretam o argumento do motor imóvel falando, mas por que o universo como um todo não pode, né? O conjunto das coisas não pode ser a causa, né? Ou então, por que a causa não é um motorzão físico, né? Assim, mas porque a ideia ontológica, o ser como uma energia além da matéria, já está presente no início do argumento, né?
É como eu falava na primeira aula, se nós não partirmos de uma visão já aberta à espiritualidade desde o princípio, a gente não vai chegar nunca, nunca. Então, de certa maneira, a filosofia metafísica de Platão e de Aristóteles exigem a ética como um acompanhamento indispensável, porque não existe limpidez mental sem pureza do coração, né? Essa ideia nós precisamos ter ela muito marcada. Não vai existir genialidade metafísica verdadeira sem um coração que está buscando viver o bem, viver o amor. Não há limpidez mental sem pureza de coração. As duas coisas são, digamos assim, congêneres, nascem juntas. No momento em que a nossa vida começa a apontar para a generosidade, para o bem, para a amorosidade, que a nossa inteligência vai começar a despertar para as verdades sublimes. E vice-versa. As coisas nascem juntas na alma, a gente que faz as análises, né? Mas eu posso ser... A graça atua como ela quer, certo? O Espírito sopra onde quer. Se eu tenho uma mentalidade teorética, então a minha sincera busca da verdade vai me levar a uma prática, a uma purificação do coração. Se, por outro lado, o que mais move o meu ser, o meu coração, são justamente as boas obras, as boas ações, as obras de caridade, a ajuda ao próximo e tal, isso vai me arrastar também para descobrir as verdades, ao alcance dos meus interesses, mas serão interesses não interesseiros, serão interesses na verdade, né? Então, e se por outro lado, o que me inquieta e o que faz o meu coração vibrar é a beleza, é a literatura, é a grande arte e tal, quando eu mergulhar nessa beleza artística, eu também vou ser despertado para a beleza, para a beleza pura, para a beleza em si, como diria Platão, né? Se a graça agir por via teorética, interesses desinteressados, muito bom. Se a graça agir por via teorética, mesmo assim eu vou ter abertura para a bondade e para a beleza. Se a graça agir por via poética ou estética, mesmo assim eu vou ter abertura para a verdade e para a bondade. E se ela agir pela via do amor, né? Mesmo assim eu vou ter abertura para a via do conhecimento e para a via da beleza, né? Por quê? Porque nós somos uma pessoa só, nós não somos partidos em conhecimento, em ação e sentimento estético, né? Tudo isso compõe o nosso ser. Eu vou deixar para vocês um link depois, vou passar para o Vicente, sobre a amizade em Aristóteles, um trecho muito belo da Ética Nicômaco, tá? Não daria como falar sobre isso agora. A obra humana cumpre-se através da prudência e da virtude ética. De fato, a virtude torna reto o fim, enquanto a sabedoria torna retos os meios. Não é possível ser virtuosos sem sagacidade, nem ser prudentes sem a virtude ética. A prudência é a perspicácia que se tem nas coisas morais. E agora vamos falar das virtudes. Não é possível a vida contemplativa da verdade sem a vida ativa como momento preparatório que dispõe o nosso coração, que dispõe a nossa mente para a verdade. A suprema felicidade é a atividade contemplativa. Aristóteles antecipa ou prepara a noção da beatitude cristã, embora reconheça que o homem não possa viver nesta vida em permanente contemplação, mas deve se dedicar à amizade e à vida justa na polis. Mas, ainda que nossos atos exteriores nos afastem de uma contemplação, digamos assim, sempre atual, a contemplação, por ela se dar pelo ápice da alma, a gente pode viver numa atitude de fundo contemplativo o tempo todo. Isso que é interessante. Veja, nós não podemos viver, na maior parte do tempo, realizando atos contemplativos, né? Mas nós podemos viver com uma atitude contemplativa permanentemente, se nós conquistarmos essa atitude de fundo. É trabalhoso, né?
mas é possível, né? Viver numa permanente abertura à verdade, num permanente contato com o âmago do ser, né? Ainda que voltados para fora, nós não estaremos dispersos entre as coisas, mas nós estaremos recolhidos no âmago do nosso ser, da nossa alma, para poder viver a vida ativa, a vida externa, os meios exteriores, sem nos afastarmos do nosso espírito e do seu fundamento divino, né? O intelecto é o que há de mais elevado em nós, e a atividade do intelecto é atividade perfeita. A felicidade da vida contemplativa leva para além do humano, realiza uma tangência com a divindade. Para Aristóteles, assimilar-se a Deus, termo platônico, significa contemplar o verdadeiro como Deus contempla. Contemplar, digo, o próprio Deus, que é a suprema racionalidade. Tudo isso que nós já acabamos falando aqui. E, finalmente, a amizade necessária para a felicidade. O homem bom tem necessidade de pessoas a quem fazer o bem. Um homem absolutamente isolado não poderia gozar de nenhum bem, né? Para Aristóteles, tem três tipos de pessoas, três tipos de seres. Os animais, que vivem fora da cidade, os seres divinos, um eremita poderia se incluir aí, um santo, e as pessoas comuns que vivem na cidade precisam da amizade, precisamos uns dos outros para nos suportarmos e nos ajudarmos a galgarmos os passos da vida contemplativa. E também das necessárias ações, ações ativas, né? Ações nesse mundo que possam implementar um pouco de maior bondade, um pouco de maior contemplação da verdade. O Vicente faz isso na Casa da Crítica, né? O efeito da contemplação da verdade é a ação pedagógica. O efeito da contemplação da verdade é a ação educativa, né? E Santo Tomás diz uma coisa que é Santo Tomás que diz, bom, a vida mista é mais perfeita ainda que a vida contemplativa. O que é a vida? A vida contemplativa é mais perfeita que a vida ativa. Mas a vida mista, não falo mística, não, mista, é a vida profética, é a vida do que contempla e depois profere aquilo que contemplou. Quer dizer, é o que tem a vocação de contemplar e de ensinar. É superior, neste mundo é superior ao só ativo ou só contemplativo. A rigor é o ápice do amor. Sim. É gozar de compartilhar gosto. É o Sócrates, né, que contemplou, é o Platão que entrou na caverna e tal, foi escravizado, foi jogado para lá, para cá. Essa é a ideia, né? Não é possível, como Cristo fala para os apóstolos, né, no Tabor, vamos botar as tendas e ficar aqui, a gente quer ficar aqui para sempre. Não, tem que descer lá, né? Tem que tomar a cruz de cada dia, né? Tomar a cruz de cada dia.